Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do DEVA11. É um fundo que apresentou uma queda significativa no valor das suas cotas nos últimos anos, né? Então temos aí diversos investidores com cotas desse fundo, né, que pegaram aí essa desvalorização. Vamos entender um pouco melhor aí o motivo de toda essa desvalorização. Alguns pontos positivos, sim, temos alguns pontos positivos que podemos identificar no DEVA11, mas a maior parte ali são pontos negativos e que merecem a atenção do investidor, né, eventualmente antes de entrar nesse fundo imobiliário. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo alguns indicadores operacionais do fundo. Começando por ele, o circuito de compras não é a posição mais relevante no DEVA11, né? Temos outros fundos aí com uma exposição muito maior ao circuito de compras, mas temos alguns dados positivos, né? O fundo trouxe ali, né, são 828 locações líquidas adicionadas no segundo semestre de 2024, né? Então, temos o aumento ali, né, de lojistas, né, dentro do circuito de compra, maior nível de aluguéis, né, e também um fluxo maior de ônibus e vans, né, um aumento aí de 12 a 16% em 2024, comparando o fluxo em um mês, né. Lembrando que esse CRI do circuito de compras ele está num waiver parcial de pagamento de juros, né, então ele está aumentando progressivamente o pagamento desses juros. No momento ele está em 60% e o próximo degrau ele sobe para 75%, né? Então, são dois CRIs, né? Um deles é IPCA mais 8% e o outro IPCA mais 16%, né? Então aqui temos os dados, né? Um aumento aí de 18% em boxes e lojas no térreo, né? Primeiro pavimento também um aumento significativo na ocupação, né? Quase dobrando aí, né? Então mostra ali, né, que o shopping de uma certa maneira, né, começou a ganhar aí um pouco mais de atratividade. Vamos acompanhando ali, né, ver se ele consegue manter esse movimento e ser sustentável, né? Mas ainda temos regiões ali, né, olhando ali especialmente segundo pavimento, né, só 7% dos boxes ocupados, né? Então, tem bastante espaço vago ainda a ser ocupado. Trazendo os outros CRIs, né, aqui temos o andamento de obras, né, então uma média de 93% na carteira, então grande parte das obras estão em estágio avançado, esse é um dado positivo também, né, e 80% aí de média de venda da carteira, né, então também é um outro dado que podemos considerar positivo, né, uma vez que uma carteira não vendida, né, pode levar a questões críticas aí do ponto de vista financeiro, né, da empresa que está fazendo o empreendimento, né? Então, esse é um dado importante também. Vamos falar agora dos resultados, né? Temos ali, então, juros e correção monetária na casa de 5 milhões e meio, né? Devido aí aos seus CRIs, e ele tem uma receita de 500 mil reais vindos de fundos imobiliários, né? O caixa também gera uma receita, né? E completando ali outras receitas. E aí chegando pouco mais de 6,5. Total distribuído de 6.200, né? Então, quantidade por cotas de 44 centavos. Isso daí dando um dividend yield de 1,5. É interessante observar, né, se a gente pegar ali juros e correção monetárias dos CRIs e a receita dos fundos imobiliários que fazem parte do portfólio, o dividend yield anual desses CRIs, né, pegando aí o último mês como referência, daria na casa de 6%, e dos fundos imobiliários 6,9%. Isso mostra, né, que os ativos que fazem parte ali do portfólio, né, mesmo pagando lá, né, IPCA mais 10, 12%, né, eles são ativos, a maior parte deles não estão pagando nesse momento. Então, por isso, esse dividend yield cai, né, e o investimento, de certa forma, parece um investimento tão ruim assim, né. Aqui temos a evolução dos rendimentos ao longo dos meses, né. Tivemos aí um patamar um pouco mais baixo
desde maio, né, até dezembro. Então, e o fundo segue aí pagando esse patamar. Esse patamar, né, trazendo aí o dividend yield, ele sempre fica acima de 1%, né, pode parecer um resultado bom, mas em parte aí pela queda do valor da cota, né? Então essa queda ela é significativa aí e faz o dividend yield ficar sempre acima de 1%. Aqui temos alguns dados que o fundo trouxe no último relatório também, né? Então, trazendo ali a questão do Hausgarten, que é pouco menos de 1% do patrimônio, né? Eles transformaram em bullet com cash sweep, né, para melhor adequação do fluxo de caixa, né, com vencimento em julho de 28, né. São dois empreendimentos aí de incorporação vertical no Paraná. Temos os GVI, a Comprime e Gramado, né, foi aprovada a extensão do prazo de waiver até junho deste ano, né. Então, são empresas ali, né, que estão numa situação um pouco mais crítica e o fundo estendeu ali essa diminuição, seja do pagamento de juros, seja do principal, né, para acabar, né, permitindo ali que a empresa se recupere um pouco melhor, né, e tenha condições de pagar lá na frente. É sempre um ponto de atenção esse tipo de situação, né, que uma empresa que precisa desse tipo de recurso, ela já não está tão saudável assim, né, então sempre importante ficar de olho. E aqui uma outra notícia, essa é positiva, né? A quitação total do CRI TOEX. O fundo era detentor de cotas sênior subordinadas, né? 5,6 milhões em amortização e 200 mil em multa em juros, né? Então temos valor aí que vai ser distribuído pelo fundo, né? Fruto aí dessa quitação. Trazendo uma visão rápida dos maiores ativos do portfólio, temos aqui o CRI Chemin, 11% do patrimônio, né, são incorporações verticais em Araraquara e Franca, no interior de São Paulo, né, IPCA mais 11% e 15%, a obra está na casa aí de 91%, carteira vendida em 50%. A Hope, né, temos aí IPCA mais 10 e IPCA mais 13,3%, responde por 10,4% do patrimônio líquido, né? Então ela tem como garantia aqui recebíveis dos hotéis Wish Serrano em Gramado, em Foz do Iguaçu, Salvador, Natal e Porto de Galinhas. A Van Holding, né, 7,3% do patrimônio, responde aí por uma taxa, né, de IPCA mais 9,1% e 13,1%. A Circuito de Compras, 7,1% do patrimônio, considerando o CRI e também o fundo imobiliário. Então, o fundo adota a estratégia que temos em outros fundos de papel ali de investir, seja pelo CRI, seja pela equity no fundo imobiliário, né? Em IPCA mais 8% e IPCA mais 16%. Então, essas são as principais posições ali dentro do portfólio do DEVA11. Vamos falar agora de liquidez histórico, né? Temos aqui o volume negociado, né? O fundo vem aí negociando mensalmente aí na casa dos 20 milhões, né? Tem mantido esse patamar ali um pouco mais, um pouco menos nos últimos meses, né? E tem uma participação de 0,31% no IFIX. E aqui temos o volume negociado, né? E o preço de fechamento. Com a queda aí do preço de fechamento, né, a gente observa ali no último ano, ele saiu de 40 para 29,24, né? Então, é uma queda aí sensível aí no preço das cotas, né? E também temos a evolução da quantidade de cotistas, né? Muitos cotistas saindo desse fundo, né? Então tivemos aí, começamos o ano com 120 mil cotistas, chegando em 95 mil, né? Então tivemos aí uma queda muito forte aí no número de cotistas do DEVA11. Vamos falar agora dos piores ativos que compõem o portfólio, né? Então, trazendo aqui uma tabela do próprio fundo, né? Filtrando ali os piores, né? Que estão ou inadimplente ou em carência de juros, né? Então, temos uma quantidade relevante de papéis, né? E se somarmos aí em carência, temos 52,1% do patrimônio líquido e inadimplente 7,5%. Então, temos aí quase 60% do patrimônio líquido comprometido desse fundo, que não estão pagando ou nada ou não estão pagando integralmente os valores que deveriam ser pagos, né? Então,
Por esse motivo, né, o rendimento do DEVA 11 tem sido tão baixo. E falando de portfólio, né, uma visão geral, ele é um portfólio de 89% em CRI e 6,5% em fundos imobiliários. Né? 35% são seniors, né? Temos aí a 37,9% como cota única, segmentos 33% corporativo, 19% incorporação vertical, 18% multipropriedade e 12% loteamento. Então, são aí a grande parte aí que compõe o patrimônio, né? São papéis aí que demandam um aquecimento, né, do mercado imobiliário de maneira geral, né? Incorporação vertical, loteamentos, né? Multipropriedades são propriedades ali para investimento, né? Então também demandam um certo grau de aquecimento. A carteira, né, 96% em IPCA mais 10,6%. Aqui temos uma distribuição, né? A maior parte dos ativos no sul do país, né? Depois o sudeste. Temos aqui um portfólio de fundos imobiliários, né? Então ele tem um Devan fundos de fundo, né? 2,8%, e o XBXO11, né, que é o circuito de compras, né, responde aí por 2%, o fundo imobiliário, né, fora isso tem aquele CRI lá que comentamos lá atrás, né. Outro dado importante comentar, né, foi feito, divulgado um fato relevante agora, né, no último mês, e dizendo aí que foi feita uma avaliação, né, do patrimônio líquido, né, e teve uma variação negativa de 3,4% no valor do patrimônio líquido do fundo. Então, esse é só para lembrar, né, muitas vezes se olha muito ali a relação preço por valor patrimonial, né, com o passar do tempo esses papéis podem ir perdendo valor, né, então isso daí é um ajuste, né, que pode acontecer em qualquer fundo de papel. Trazendo então o valor da cota, né, o valor atual em 29,19, né, a mínima foi 24 e a máxima 44 em 52 semanas. Dividend yield é esse patamar ali, 21%, né, toma cuidado para não olhar só dividend yield, muita gente, né, principalmente investidor principiante, acaba olhando só o dividend yield e acaba entrando num papel desse ali que tem uma desvalorização brutal, né, se a gente olhar ali no último ano, né, ela saiu ali de um patamar de 44 indo para 29, né? Então não tem dividendo que reponha, né, essa desvalorização da cota. Né? O preço-valor patrimonial 0,30, né? Crescimento aí do dividend yield de menos 23%, uma queda significativa. Liquidez de 500 mil diários, né? Uma liquidez pouco mais baixa, né? E aqui temos o motivo da cota ter caído tanto, né? Então, a gente observa ali que ele chegou a pagar até 2,50, né, no mês, lá em 2021, mas teve vários meses aí pagando até um pouco mais de 1,50, e depois veio só caindo, e isso daí refletiu no valor da cota, né? Então, o resultado que não veio, né, os devedores que não pagam os valores, né, ficam inadimplentes nos papéis, isso reflete no rendimento do fundo imobiliário de papel, que vai refletir em última instância lá no valor da cota. Aqui comparando o DEVA 11 com outros fundos imobiliários, eu trouxe alguns fundos semelhantes ali, né? Menos o CPTS 11, né? Que ele tem um patamar aí um pouco melhor, só trouxe ele para balizar ali, mostrar, né? Como seria um fundo numa situação um pouco melhor, mas outros ali que estão com um desconto muito grande em relação ao valor patrimonial, dividend yield elevado, mas são todos fundos aí que podemos dizer que são bombas, né? Então, eles têm aí uma desvalorização muito grande, muito forte, né? A gente vê ali, ó, 34, 29, 23% de queda no dividend yield em 3 anos, né? O CPTS ele caiu um pouco, né? Caiu 8%, né? Mas percebam que é um patamar bem mais baixo, né? Número de cotistas, né? Temos alguns fundos aí com número bastante elevado de cotistas, patrimônio de 1,3 bi e 1,20% aí de taxa de administração no caso do DEVA 11. E aqui temos o histórico de investimento, né? Quem entrou nele há um ano atrás, exatamente, ele teve uma queda de quase 25% no valor da cota, e quem entrou há 2 anos, 64%. Então, não há dividendo recebido que pague, né, essa desvalorização da cota no período, né? Então,
Esse é um ponto importante a se observar, né? É interessante ver que quem investiu há 2 anos, né, pegou um valor de cota bem mais alto, né? E aí o dividendo recebido nesses 2 anos ele fica só em 16%, né? Porque eu estou olhando o dividendo em relação ao custo, né? Um dividend yield on cost. Então, esse dado, né, é importante ver que quando você pega um patamar mais alto de cota, né, você acaba reduzindo aí proporcionalmente aí seu dividend yield. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos. Do lado positivo, no DEVA 11 temos o circuito de compras, né? Melhorou os indicadores operacionais, não deixa de ser um ponto positivo, né? Lógico que ainda precisamos ver ele recuperar e conseguir pagar aí a totalidade do valor devido, né? Boa parte da carteira em fase avançada das obras e cerca de 80% vendida. Esse é um dado positivo, né? Não deixa de ser. A quitação do TOEX, né, gerou resultado a ser distribuído, que pode melhorar um pouco o yield para o cotista nos próximos meses, né? Mas não deve ser um valor tão alto assim, né? Do lado negativo, a gente tem um rendimento pífio do portfólio investido, né? Menos que 7% ao ano, né? Então, quem assume um investimento, né, com esse grau de risco, né, a ideia é buscar aí um rendimento muito mais alto, né, mas não é a situação do DEVA 11, né, a gente vê que ele investiu um dinheiro para conseguir esse dinheiro, né, ele está obtendo aí esse rendimento em boa parte pela inadimplência e pelos waiver ali, né, de pagamento de juros. Muitos ativos em waiver, né, pagamentos parciais ou sem pagarem, né, depois de reestruturação da dívida. 1/3 do patrimônio líquido está em 4 ativos, é um grau de concentração importante, e o patrimônio líquido sendo corrigido em um valor menor, mostra aí, né, que o preço justo, né, desses papéis, né, ele foi reajustado para baixo ali, né, justamente aí avaliando essa condição de mercado aí de maneira geral. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.